O céu e o inferno realmente existem? Ou são fruto da necessidade humana de encontrar significado para a vida e a morte? O céu e o inferno são mito ou são realidade? É o que nós vamos discutir um pouco hoje, com base nos ensinamentos dos Espíritos, especificamente no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, publicado em 1º de agosto de 1865. O céu e o inferno são uma forma de garantir ou de organizar o espaço espiritual, uma forma de topografia do plano espiritual. Cada povo tem sua maneira de organizar esse espaço, de entender essa realidade, e o céu e o inferno são essas possibilidades que nós criamos de que exista vida após a morte e que essa vida após a morte tem algum tipo de significado. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Boa noite, Gódiva. Boa noite, Juliana. É uma satisfação estar com você. É uma satisfação estar com vocês na noite de hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o céu e o inferno. Esse tema que é um tema milenar e que será por nós estudado hoje. Boa noite, Maria Elisângela. É uma satisfação estar com você. Maria Salvia Ribeiro também, é um prazer estar com vocês. Então, o céu e o inferno realmente existem ou será que isso é um mito dos povos antigos? O céu e o inferno realmente fazem parte de todas as culturas, né? Então, é sobre isso que nós vamos tratar no dia de hoje. Céu e inferno são maneiras de a gente organizar topograficamente o mundo espiritual. Existe uma parte embaixo, uma parte em cima e uma parte no meio, né? A gente diria que a parte embaixo seria o inferno, a parte em cima seria o céu, e aí a gente teria um meio que seria o purgatório, né? Ou acima desse meio estaria onde nós estamos, que seria a terra. Isso aí a gente vai discutindo depois. Então, a ideia de céu e inferno ela está presente, né? Em todos os povos. Não surge com o cristianismo. Os sumérios tinham, os mesopotâmios em geral tinham, outros povos como chineses, egípcios, vários povos tinham a ideia de um céu e inferno, né, antes mesmo dos cristãos. Só que as expressões céu e inferno elas variaram ao longo do tempo. Allan Kardec escreveu o livro no dia 1º, ele publicou no dia 1º de agosto de 1865 o livro Céu e Inferno. Está aqui. Acho que vocês veem ao contrário, porque é espelhada a tela do celular. O Céu e o Inferno é um livro dividido em duas partes, em que na primeira parte Allan Kardec vai fazer uma reflexão filosófica sobre o que seria esse inferno pagão, que o inferno cristão ele vem do inferno pagão, e falando um pouco também sobre o purgatório, né? E a ideia de céu, que também ela é anterior ao cristianismo, mas que com o cristianismo ela vai se desenvolver entre os povos antigos, especialmente o povo romano, que é quem vai adotar o cristianismo a partir do século IV e vai começar a expandir especificamente a partir do século V e tornar-se a única religião da Europa que seria permitida, todas as outras seriam proibidas. Então, no passado, digamos, entre os hebreus, a ideia de um lugar após a morte era chamada de Sheol ou Seol. Então, o Sheol era um lugar pós-mortem. Todo mundo que morria ia para esse lugar. E não havia uma diferenciação entre pessoas boas e pessoas más. Todo mundo vai para esse mesmo lugar, que seria o Sheol. Os gregos chamavam de Hades. Tanto chamavam de Hades o lugar, como o Deus que era o governante desse lugar, né? Entre os deuses principais, aqueles que lutaram com Cronos, o Titã, né, que devorava os filhos, sobraram ali os três principais, Zeus, Poseidon e Hades. Zeus era aquele que havia libertado os outros deuses que estavam na barriga de Cronos. Cronos devorava os filhos quando eles nasciam. Reia, a esposa dele, um dia conseguiu esconder Zeus, separou e colocou uma pedra. Então Cronos, o Titã, engoliu uma pedra achando que era seu filho Zeus. Zeus cresceu e um dia foi lá e ajudou, junto com a mãe dele, a libertar os outros deuses. Então os deuses dividiram, né, entre si o mundo, ficando Zeus com a terra e o céu, Poseidon com as águas, né, com o oceano e os rios, as lagoas, e Hades coube o submundo, que estaria na parte inferior da terra. E
caberia a ele receber as almas dos mortos. Então não havia uma diferenciação entre bons e maus. Todo mundo ia para esse lugar que era chamado, ficava possivelmente embaixo do Monte Tártaro, que é uma montanha da Grécia Antiga, e embaixo desse Monte Tártaro havia lá o que nós chamaríamos do inferno. Então a palavra inferno não quer dizer necessariamente um lugar quente, não havia essa ideia de lugar quente. Com o tempo, os mitos eles foram se desenvolvendo, no caso da Grécia, e acrescentando outros elementos, né? Porque, diferente da religião cristã, os gregos eles não tinham um livro sagrado com uma história única dizendo como é que eram os deuses, onde eles estavam, como é que era a cosmogonia, a teogonia, né? A cosmogonia seria a origem do universo e a teogonia seria a origem dos deuses. Então, eles não tinham um livro sagrado, né? Para os cristãos, para os judeus, os hebreus tinham um livro sagrado, nós chamamos hoje esse livro de Bíblia, e que a história é mais ou menos a mesma em todos os lugares. Quando você vai ler o Mateus, né, o Evangelho segundo Mateus, há variações de expressões, mas são todos iguais. Para os gregos não havia isso. Então, cada época as pessoas criavam elementos novos aos mitos. E aí vai surgir então um lugar que seria um grande lago, onde um barqueiro chamado Queronte levaria as pessoas, né, e as pessoas então eram sepultadas com uma moeda no olho, às vezes dentro da boca, às vezes nos dois olhos, e uma na boca. Parece que tinha inflação também no mundo espiritual, né? Primeiro era uma moeda só, depois passaram a ser várias e tinha que colocar na boca para ver se as pessoas não roubavam as moedas, que era mais fácil de roubar, né? E com essa moeda pagava o barqueiro. Eu acho que o barqueiro estava corrigindo pela inflação, por isso que de uma moeda passou a ser mais de uma, e aí as pessoas eram levadas pelo barqueiro Queronte, que era uma caveira com uma foice, com algum tipo de objeto que fazia ele andar por esse barco, né, com esse barco por esse rio ou lago, que era o Estige, e que chegava até uma ilha, onde dessa ilha ninguém mais voltaria, onde governava Hades com sua esposa, e ali quem entrasse lá não era mais permitido sair de forma alguma. Então existe toda uma mitologia em torno disso, mas o lugar era para todos os mortos. Entre os egípcios também é dessa maneira. Os seres humanos, possivelmente, vendo as misérias da terra, vendo os abusos dos poderosos, das pessoas que tinham muito poder e violência, começaram a dizer assim: nossa, aqui na terra a gente sofre tanta injustiça, será que não existe justiça em algum lugar? Em algum momento as pessoas começaram a entender que haveria uma justiça posterior à morte, né? Que caberia aos deuses justificar a nossa vida aqui na terra, e eram julgados. Então, em algum momento começou a ser julgado. No caso dos egípcios, começaram a julgar, e as pessoas tinham que ser sepultadas nos egípcios com pergaminho, dizendo quais eram os seus bens, né, suas bondades, né, seus atos de bondade, suas características importantes, para que eles chegassem no mundo espiritual, fossem julgados, e sendo dignos iriam para um lugar, e indignos indo para outro. Então começou em algum momento as pessoas a diferenciar que pessoas boas não deviam ir para o mesmo lugar de pessoas más. Isso é um avanço em termos de desenvolvimento espiritual da humanidade. Pessoas começaram a pensar que haveria uma certa importância em ter um comportamento moral, porque esse comportamento moral fazia a gente melhor e fazia a gente viver melhor, mas que nós precisávamos de algum tipo de recompensa por termos vivido bem aqui na Terra. Ou seja, ser bom deveria ser recompensado, né? E não simplesmente as pessoas morrerem e irem para o mesmo lugar. Então, na época de Jesus, a expressão Hades, e Jesus usa essa expressão algumas vezes nas traduções da Bíblia, ele usa a expressão Hades no sentido de que é um lugar para onde as pessoas iam, e não necessariamente uma deidade, quer dizer, um Deus que dizia que as pessoas ali seriam julgadas. Mesmo porque quando os hebreus tomaram contato com os gregos, né, no final entre os séculos 1, 2 e 3 a.C., né, a cultura helênica, a cultura de Alexandre o Grande, ela se espalha pelo mundo, porque Alexandre ele percorreu meio mundo naquela época, e onde ele foi, ele impôs a cultura helênica, ou seja, a cultura que a gente chama de cultura grega. E essa cultura fez as pessoas adquirirem esses conhecimentos, dessas mitologias,
da arquitetura, do pensamento grego, da filosofia. Isso chegou também entre os hebreus. Então era comum você encontrar na Palestina mesmo, nos lugares, uma pracinha que tivesse uma criancinha como se fosse um deus grego, sabe, fazendo xixi, como se fosse uma fontezinha, e que lembrava alguma coisa da Grécia Antiga, um cupido romano, né, aquele deus Eros que atirava flecha e fazia as pessoas se apaixonarem. Era bastante comum esse tipo de situação, as colunas gregas e também romanas. Então essa cultura ela permeou a cultura judaica, e de Sheol as pessoas, né, do hebraico começam a utilizar a expressão Hades em grego, porque o grego era a língua chique da época, já que os romanos dominavam a Palestina na terra de Jesus. Então as pessoas falavam uma língua, sabe? Quem falava grego sabe alguma coisa a mais. Então, as pessoas conheciam o aramaico, a linguagem comum do dia a dia, o hebraico, a linguagem religiosa do templo. Elas conheciam também o latim, porque era a linguagem do dominador, né? Que era o romano que dominava a Palestina. E conhecia o grego, que era uma língua mais culta, em que muitos textos estavam escritos em grego. E aí, quando se vai traduzir para a linguagem grega, a linguagem koiné, que era a linguagem grego comum, aí vai se traduzir, aí a palavra Sheol não fazia sentido, e aí usar a expressão Hades, né, para que a população entenda. Aí o Hades era o que? Não, Hades era mais ou menos um lugar onde as almas iam. Aí, e o Sheol significa em hebraico sepultura. Ao mesmo tempo é o lugar dos mortos. Então, o lugar dos mortos ou sepultura, as pessoas passam a associar esse lugar dos mortos, Sheol, com um lugar pós-espiritual, alguma coisa onde as pessoas iam pós-mortem, um lugar espiritual onde as pessoas poderiam ficar após a morte. Não faz sentido deixar os espíritos largados por aí. Se todo mundo hoje na Terra, a gente quer ter uma casa própria, quer ter um lugarzinho para a gente, por que os espíritos também não poderiam ter uma casa própria no mundo espiritual, por assim dizer? Um lugar onde eles pudessem ficar em paz. A ideia de Sheol é de organizar esse mundo espiritual, assim, olha, os espíritos ficam aqui. Mas não havia realmente essa diferenciação entre bons e maus. Uma outra expressão que havia, que a gente vai encontrar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é a expressão Geena. A expressão Geena é uma expressão antiga, e ela refere-se a um período bastante anterior a Jesus, e essa expressão Geena vem de um lugar, de um vale que ainda está lá hoje nos arredores de Jerusalém, que era chamado de Ben Hinnom, né? Era o vale do filho de Enon ou de Inon, e era uma ravina, quer dizer, era um lugar como se fosse estreito e fosse aprofundando. Existe ainda hoje lá nas arredores de Jerusalém. E nesse lugar, na época do rei Acaz e de outros reis, se faziam oferendas a Moloque, a um deus da época daquele povo, e muitas vezes eles sacrificavam filhos ao deus Moloque nesse lugar. Então era um escarpe, era uma ravina, como assim se diz, quer dizer, um espaço entre montanhas assim, nas proximidades de Jerusalém, e que ia se aprofundando. E depois que esse culto foi abolido, Deus, em homenagem ao deus Moloque, onde se sacrificavam crianças a esse deus, e mesmo reis faziam isso, começou-se a colocar lá restos humanos de seres que eram considerados indignos na sociedade. Então, uma pessoa que era considerada indigna, muitas vezes uma pessoa sacrificada através da crucificação, né, pelos romanos, e aí os cãezinhos comiam partes do corpo da pessoa, e não sobrava muita coisa de um crucificado, e aí eles jogavam os corpos lá, corpos de animais, e colocava-se enxofre nesse lugar e tocava fogo. Então nesse lugar havia um fogo permanente, a fumaça, como hoje acontece nos lixões aqui no Brasil. A gente vê, né, quando a gente passa o lixão tem sempre uma fumaça, porque a matéria orgânica ali, ela fica em decomposição, fica formando gás metano e outros gases, e ficam queimando durante muito tempo. Baixa uma pequena fagulha, às vezes o fogo é invisível, porque esse fogo gás butano que a gente tem em casa, ele é um fogo que tem algum tipo de coloração no gás, para que a gente enxergar o gás, mas o gás que está no lixão, ele é um gás invisível e pega fogo, e colocavam-se mais enxofre ainda para poder aumentar esse fogo e ficar sempre queimando e não acumular nesse local nos arredores de Jerusalém. Então Jesus usa a expressão que as pessoas iriam queimar na Geena.
Ou seja, ele está usando uma expressão da época para dizer que as pessoas eram as pessoas indignas, as pessoas que não tinham um comportamento moral, elas iriam para esses lugares, né? Mas ele não estava se referindo ao pós-mortem, né? Não dá essa impressão quando ele cita essas passagens, que estava dizendo que no pós-mortem a gente iria queimar. No Apocalipse, em outros lugares, vai falar, o apóstolo Paulo, em algumas suas cartas, que as pessoas queimariam nesse mar de fogo. E aí começam a substituir uma palavra romana, inferno, que se referia a esses lugares pós-mortem, né? No lugar, se os gregos chamavam de Hades, os hebreus chamavam de Sheol, os romanos chamavam de inferno, e aí passavam a entender esse lugar como um lugar onde colocava aos mortos, né? Você tinha os campos elíseos, que é onde iam as almas bem-aventuradas, e depois você ia ter esse lugar que seria o inferno, que seria as almas que não seriam tão bem-aventuradas, né? Que se vocês lembram do filme Gladiador, logo no início, o general Máximos, quando vai começar a primeira batalha, ele diz uma frase interessante, né? O que nós fazemos hoje ecoa na eternidade. E aí ele fala sobre, se você estiver cavalgando e achar uma campina verdejante de repente, não se incomode, é porque você está no Elísio, quer dizer, você morreu. Mas soldado que mata outro na batalha não poderia ir para... Então vai para o mesmo lugar todo mundo. Em princípio era esse, depois a necessidade dos homens de entenderem um lugar bom e um lugar mau vai separando e vai criando um inferno. E com Dante Alighieri, no final da Idade Média, vai dividindo em círculos, e lá no nono círculo onde estaria realmente aquele ser que seria o diabo, né, que seria o Satanás, onde estaria dominando esse lugar. Ou seja, com o tempo as pessoas começaram a dizer, vamos negar os deuses gregos, e ao negar os deuses gregos a gente tem que negar tudo que eles falam. E aí onde é que é o lugar onde as pessoas más vão, né? Os pagãos vão justamente para o inferno. E quem é que está lá? O deus Hades. Então as pessoas começam a mudar o nome e começam a usar outras expressões, Satanás, Lúcifer, diabo, para substituir o deus Hades. A maneira que a gente pode fazer de apagar uma cultura é ressignificando ela, é renomeando essa cultura. É dizer que esse período não existiu, é dizer que essas pessoas não tinham esse nome. Você tem uma noção, né? Como é que a gente faz para acabar com o culto? Na época de Jesus, talvez as pessoas acreditassem na existência de Hércules, que ele fazia coisa. Hoje você pergunta a uma criança quem é Hércules, ele vai dizer é um desenho animado, né, da Disney, ou ele vai dizer que é um filme que ele assistiu. Ele vê isso no livro, na escola, como um mito, mas não como uma realidade. Na época de Jesus, ou 400 anos antes de Jesus, as pessoas viam como uma realidade, e não como um desenho animado, como um filme, como um mito, porque fazia parte da cultura daquelas pessoas. Então, entre os cristãos, vai se construindo, não é de repente, pelo menos no século I, II e III, essa ideia de que as pessoas iam para o inferno. Não era exatamente uma realidade entre os primeiros cristãos, os textos não mostram isso, né? Somente depois, quando São Jerônimo vai fazer uma das últimas traduções da Bíblia do grego para o latim, e aí que chamou-se de Vulgata, provavelmente 280 depois de Cristo, mais ou menos, entre 280 e 300. E aí, traduzindo do grego para a Vulgata, a expressão Hades adquire finalmente a expressão inferno, para substituir. Então vejam bem, talvez os primeiros cristãos usassem a expressão Sheol para se referir à vida pós-mortem, aí depois você passa a usar a expressão Hades, porque do hebraico e do aramaico aqueles escritos vão sendo traduzidos para o grego, que era uma linguagem universal. Você entenda que se você escreve os evangelhos na Terra Santa, dentro da Judéia, escrever em aramaico ou em hebraico fazia sentido, as pessoas entenderiam isso e não haveria nenhuma dificuldade. Porém, Saulo, que depois chamou-se Paulo, saindo da região da Judéia e indo para outras regiões, que a gente chamaria de Ásia Menor, que hoje seria a Turquia, ele precisava falar com pessoas que falavam outras línguas, né? E a comunidade ou era romana ou era grega, ou eram os dois, era greco-romana, e às vezes em alguns lugares a língua dominante era o grego, e em alguns lugares a língua dominante era o romano, ou as línguas locais que havia, né? Então Paulo, para se comunicar com essas pessoas, ele precisaria dominar o hebraico, ele dominava. Há uma passagem do Atos dos Apóstolos em que ele é preso no templo, e ele fala em hebraico, isso faz as pessoas se calarem na hora que ele é preso.
Ele falava o aramaico, que era uma linguagem comum, ele falava também o latim e o grego, que eram as linguagens necessárias às pessoas daquela época. Então, quando você está numa linguagem, um povo hebreu, você escrever em aramaico ou hebraico fazia sentido, mas para Paulo falar fora da Palestina, ele precisava falar ou escrever em latim e em grego. E em algum momento, lá para 280, São Jerônimo traduz esse grego para o latim e chama essa tradução de Vulgata. Em latim seria comum, né? Comum, vulgar. Vulgar significa comum. E aí foi que chegou os dias de hoje. Nós não temos a tradução original, e aí em alguns lugares você vai ver na Bíblia a expressão Sheol, em outros lugares você vai ver a expressão Hades, em outros lugares a expressão Geena. Isso no primeiro século. Somente lá pelo quarto século, lá para 300 e alguma coisa, é que vai se estabelecer essa ideia de infernos para substituir essas outras três expressões, Sheol, Hades e Geena. Então, ainda está presente em algumas traduções da Bíblia, porque não existe só uma tradução na Bíblia, há várias. Você tem a Bíblia protestante, a Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia ortodoxa, há várias traduções de vários tipos, né? E cada uma delas vai utilizar expressões que vai vir de uma outra tradução original. E aí a gente não tem essa tradução original. Então, o que chegou para a gente foi de inferno. Lá para o século VI é que começou a se dizer assim, olha, existe um céu, existe um inferno. E as pessoas que não estão nenhum nem outro, são pessoas que morreram na amizade com Deus, mas que ainda tinham pecados veniais. Veniais é aqueles pecados que podiam ser perdoados. E aí, nós vamos rezar por essas pessoas, para que elas saiam desse lugar. E aí esse lugar é o lugar onde as pessoas sofriam, para depois sair de lá. Daí a expressão purgatório. Eu queria conversar com vocês mais especificamente sobre o purgatório outro dia. Esse livro aqui que vocês estão vendo ao contrário, que é o Nosso Lar, do Espírito André Luiz, né? Ele tem 3 capítulos que fala sobre essas zonas purgatoriais, né? O capítulo que ele se refere seria o capítulo 1, que é nas zonas inferiores, o capítulo 12, que é o umbral, e depois o capítulo 44, que é as trevas. O livro de André Luiz, publicado em 1944, fala sobre essas zonas purgatoriais, mas que para os cristãos, né, inicialmente não eram zonas. Todo mundo ia para o mesmo lugar, e aí o estado de consciência dessas pessoas era de sofrimento, porque elas não assassinaram, elas não fizeram crimes bárbaros. Às vezes elas eram soldados a serviço de Cristo que mataram, mas estavam a serviço de Cristo, não vão para o inferno por isso, né? Matar é um crime, está lá, né? Nos pecados, né? Previsto, né? Está na Bíblia, nos 10 mandamentos, não matarás. Mas a pessoa matou a serviço de Cristo ou matou em legítima defesa. Então, se nós ficarmos aqui fora rezando por eles, eles poderão sair dessa condição. Pensava-se que a pessoa nesse lugar estaria em condição inconsciente, ou seja, ela não poderia rezar por si mesma, porque ela não sabia nem que estava morta naquele momento ali. Ou ela estava em tal estado de perturbação que não conseguia rezar por si mesma. Por isso as missas de corpo presente, missa de 7º dia, missa de 1 mês, né, e ficar rezando muito tempo, para que essa pessoa conseguisse sair desse estado de purgação, ou seja, ela estava em sofrimento, para ir para um estado melhor, que seria o estado da beatificação eterna, que seria o céu. Quer dizer que há um certo julgamento moral sobre o mundo espiritual, dizendo que aqui na Terra temos que ser bons, porque senão a gente vai para o inferno, e do inferno a gente não sai. E para ir para o céu é preciso ser santo, ou seja, ter uma vida santificada. E aquelas pessoas que não conseguiram ser santos, mas também que não foram tão más, irão para o purgatório. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, porque é um assunto que é muito falado nas casas espíritas, que é o umbral, as zonas umbralinas ou purgatório, e exigiria uma live só sobre isso. Então, para os espíritos, eles vêm nos comunicar que o céu e o inferno não existem. O livro de André Luiz, aliás, o livro de Allan Kardec, publicado em 1º de agosto de 1865, que é o céu e o inferno, vocês estão vendo ao contrário, mas esse livro, publicado por Allan Kardec, é dividido em 2 partes. A primeira parte trata de uma relação filosófica ou de uma reflexão filosófica sobre os dogmas cristãos do céu e do inferno, do purgatório, sobre a justiça divina, né? Por que faz a gente ir para o céu ou para o inferno, e mostra na segunda parte do livro
exemplos, dezenas de exemplos de pessoas que no mundo espiritual vieram dar comunicações, não só diretamente a Allan Kardec, mas a muitos médiuns em muitos lugares da Europa, na Bélgica, na França, na Inglaterra, na Rússia, que vinham dar comunicações em várias partes, e dessas comunicações Allan Kardec organizou e separou como espíritos endurecidos, aqueles espíritos que não aceitavam e sabe, a condição em que estavam, que não se arrependiam dos seus erros. Outro grupo ele separou espíritos felizes, né? Espíritos numa condição mediana. Outro capítulo seria espíritos suicidas. Outro capítulo, espíritos que passaram por expiações terrestres. Então ele começa a separar e ele começa a ver no livro O Céu e o Inferno, com base nessas experiências. Veja bem, ele escreve o livro em 1857, o Livro dos Espíritos, e somente em 1865 ele publica o livro O Céu e o Inferno. E aí ele teve de 1855 até 65, né, ele começa mais ou menos a estudar os eventos espíritas, os fenômenos espirituais. Ele tem mais ou menos 10 anos para perceber que não havia um lugar com 4 paredes fechadas, onde as pessoas estavam dentro queimando ou estavam dentro sendo felizes. Em que o céu e o inferno eram muito particulares, no sentido de que cada um de nós fazia da própria existência o céu ou da própria existência o inferno. Se nós considerarmos que a vida após a morte é a perda do corpo, continuamos sendo a mesma pessoa no mundo, que seria o mundo espiritual ou o universo espiritual. Portanto, se eu sou egoísta agora, eu não me torno santo porque morri. E não é porque você vai rezar por mim que eu vou virar santo. É preciso que eu olhe para mim mesmo e reconheça os meus erros e tente me melhorar. Para isso existe a reencarnação. Primeiro, uma percepção, né, de que eu estou errado, de que eu fiz o mal, de que eu levei sofrimento às pessoas e que minha vida não foi uma vida feliz. Segundo, eu tenho que de alguma maneira tentar reparar esses erros na medida do possível e me tornar uma pessoa boa nesse processo de reparar esses erros. Às vezes não é possível reparar esses erros. Você imagina que quando o espírito evolui muito, ele vai sendo levado por uma questão de afinidade para planos espirituais muito elevados, até para outros mundos, onde ele não precisa mais reencarnar na Terra. Então, se eu fiz mal a uma pessoa que é muito boa, que não mais vai reencarnar, eu não tenho como reparar esse erro diante dessa pessoa. Mas, então, qual seria o processo? Já que eu não posso reparar diante dessa pessoa, a segunda etapa seria eu ser uma pessoa boa para que eu seja feliz. Olha a reflexão como ela muda. Na Idade Média se pensava que ser uma pessoa boa levava a gente para o céu. E a partir da reflexão espírita, ser uma pessoa boa se é bom porque se quer ser feliz e não porque se quer agradar a Deus ou que se quer ir para algum lugar. Porque se eu quiser agradar a Deus sendo bom para comprar um lugar no mundo espiritual, para comprar um lugar no céu, eu não sou bom de verdade. Eu sou, na verdade, um mercador de um lugarzinho no céu. A diferença é que eu troco a moeda, né? O lugar, a moedinha que ficava na boca, nos olhos, troco por uma moeda que seria a caridade. Então a ideia não é fazer caridade para ir para o céu, é ser bom para ser feliz. Porque pessoas más até podem ter uma felicidade que seria uma felicidade transitória, né? Você pensa um ser humano como Hitler, ele foi muito feliz durante o período que ele foi governante da Alemanha, entre os anos 30 e 40, mas foi muito infeliz quando ele perdeu a guerra e ele viu que a coisa estava difícil para ele e que não dava mais, e ele acabou cometendo suicídio porque ele perdeu a Segunda Guerra Mundial. Então a felicidade consistiria em a gente fazer o bem ao nosso semelhante, e isso a gente aprende vida após vida, um pouquinho de cada vez. Então, o céu e o inferno é uma consciência, é um estado de consciência em que a gente se encontra. Esse estado de consciência ele vai depender de cada um de nós. Também não é um lugar físico, também não tem um tempo definido. Então eu posso me encontrar num estado de infelicidade por um tempo, e esse estado de infelicidade pode durar um dia, ou pode durar uma semana, ou 100 anos, vai depender de eu mesmo começar a modificar a pessoa que eu sou através dos tempos. Então, ele também não é imposto de fora para dentro, né? Quer dizer, não é alguém que diz assim, tu vai ficar aí nesse lugar sofrendo porque tu foi uma pessoa má.
Tu vai ficar nesse lugar aí sofrendo porque você se afiniza com outros espíritos que estão sofrendo também por condições semelhantes. Ou seja, egoístas atraem egoístas, orgulhosos atraem orgulhosos. Pessoas apegadas à matéria atraem pessoas apegadas à matéria. E pessoas que cometeram assassinatos ficam próximas de pessoas que cometeram assassinatos. Porque na química tem uma lei que diz que semelhante corrói semelhante. Na vida espiritual existe uma lei que diz que semelhante atrai semelhante. Isso é fácil de entender, porque a gente pensar em termos de música, se tem uma banda de forró tocando, as pessoas que vão para lá gostam de forró. Né? Se tem um show de um cantor da MPB, as pessoas vão para esse show da MPB porque gostam de MPB. Se tem um grupo de rock ali, heavy metal pesado, o pessoal que vai para lá é o pessoal que gosta desse tipo de música, e aí cada um no seu canto. Ou seja, nós nos aproximamos uns dos outros por nossas afinidades. A diferença é que se eu vou a um show de rock porque eu gosto de rock, quando o show acaba eu volto para minha casa, volto para o meu trabalho, volto para a minha vida. Eu não fico 24 horas, 72 horas, um ano inteiro no show de rock. Quando a gente morre fisicamente, no mundo espiritual não há o que fazer. Então, por uma questão de afinidade, a gente acaba sendo levado magneticamente para a proximidade de pessoas que estejam na mesma condição, encarnados e desencarnados. Eu posso ficar numa residência como espírito, onde há espíritos que são de alguma maneira afins comigo, seja pelos laços consanguíneos, que são meus parentes, são pessoas que eu amo, seja por serem pessoas que têm afinidades, digamos, uma pessoa que seja espírita, por exemplo, ela sente vontade de estar no centro espírita porque é o lugar onde ela passou os últimos anos, ou um católico sente vontade de ir para a missa e vai continuar indo para a missa porque é aquele lugar onde ela sentia felicidade, onde ela sentia equilíbrio em sua existência, bem-estar. Então todos nós acabamos nos aproximando uns dos outros no plano espiritual de acordo com as nossas afinidades. É por isso que nós aqui no mundo material temos que ter cuidado com o que pensamos, porque atraímos de acordo com o que pensamos. Temos que ter cuidado com o que sentimos, porque atraímos de acordo com o que sentimos. Alguns espíritos dizem assim, olha a importância do pensamento, e outros dizem assim, olha a importância do sentimento. Pessoas que são coléricas, elas não vão estar abraçadas com santos e com anjos. Pessoas coléricas vão atrair espíritos que são coléricos e que estão no mundo espiritual. E eles podem estar nas imediações ou muito longe de nós, e por um efeito magnético nós atraímos esses espíritos para nós. Então não adianta a gente ficar achando que vai ter uma vida assim, sabe, para o público, uma vida honesta, uma vida caridosa, uma vida boa, se em particular no nosso coração a gente tem esses pensamentos ruins, esses sentimentos ruins, porque a gente tende a atrair. Havia um tempo atrás na televisão um comercial que rodou em várias emissoras, onde se perguntava na rua onde você esconde o seu preconceito. Então a questão não era se nós somos preconceituosos, a questão era onde nós escondíamos nossos preconceitos. Todos nós temos os nossos preconceitos, só que a gente muito frequentemente não percebe. E a gente às vezes só percebe quando a gente é colocado diante daquela situação dos nossos preconceitos. Mas como espíritas, espiritualistas, simpatizantes de espiritismo e de espiritualismo, podemos ter nossos preconceitos também, porque nós somos ainda espíritos atrasados. Nós podemos ter preconceito, por exemplo, com relação a esse tema, e em outras religiões, em outros grupos religiosos, né? Como eles também têm em relação a gente, porque cada um de nós ainda é esse espírito que precisa passar por esse processo, né, de evolução. O livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele cita vários casos, eu separei aqui dois muito interessantes, porque a gente está acostumado a pensar no inferno e no céu como lugares, digamos, o céu como um lugar belíssimo, de luminosidade. A gente diz, olha, siga o espírito de luz, que os espíritos de luz nos ajudem, nos acompanhem e tudo mais, mas que o lugar do inferno seria um lugar de trevas, ou de sofrimento, ou de castigo eterno. Allan Kardec, no capítulo que trata dos espíritos endurecidos, aqui no livro do Céu e Inferno, ele recebe uma comunicação, um dia numa reunião mediúnica, de um espírito, que é o primeiro capítulo, no capítulo 7 da segunda parte, chamado La Pommeraye. La Pommeraye é um espírito, o nome do título da comunicação é Castigo pela Luz. Esse espírito, ele vai até a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e começa a dar uma comunicação escrita,
falando a respeito dele mesmo, e ele fala sobre a perturbação que ele está vivendo, né? E é interessante que ele fala que uma luz o cega. Ele era um espírito endurecido, ele depois relata que era uma pessoa ruim, mas que o acompanhava era uma luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada a sutileza do meu ser. Castigou-se-me pelas trevas da prisão e habilitou-se castigar-se também pela luz. Então, quando ele estava preso, que ele havia cometido crimes na terra, muitos crimes, um espírito endurecido que não se sentia arrependido, ele ficou nas masmorras como eram comuns, as prisões, as pessoas não eram como hoje, né, em blocos, as pessoas em grades, em lugares, eram em masmorras muito frequentemente, em lugares escondidos no subsolo, ou em castelos fechados mesmo, acorrentados, e ele sofreu na escuridão. Quando ele morreu sem arrependimento nenhum da vida que teve, em nenhum momento ele sentiu empatia pelas pessoas que ele prejudicou, matou, assassinou, ele então, chegando no mundo espiritual, ele é castigado por uma luz odiosa que lhe ofuscava a vida e que lhe penetrava, ofuscava a visão e penetrava seu espírito, e ele fugia instintivamente dessa luz que o deixava cego. Veja bem, a gente está acostumado a pensar assim, se é um espírito iluminado, então a gente vai se aproximar. Para ele era o contrário, a luz era o seu sofrimento. Ele não se encontrava em trevas no mundo espiritual, em sofrimento. Ele encontrava sempre envolvido por luz. E para alguns espíritos, para nós, por exemplo, talvez a maioria de nós, estar envolvido nas trevas, na escuridão, é uma coisa apavorante, né? Eu me lembro quando era menino, que a mamãe dizia assim, vai no quintal tirar as roupas do varal, um escuro danado, rapaz. A gente via todos os espíritos que tinha por lá no quintal. Parece que os espíritos gostavam do quintal. Quando a gente queria tirar a roupa do varal, um escuro danado, de furar o olho, isso causava um medo. Quando falta energia, né, causa um susto, causa medo. Nas escolas, quando faltava energia à noite, era aquela algazarra, gritaria, os meninos falavam alto, jogavam cadeiras uns nos outros. O pessoal muito educado, às vezes, em algumas escolas. E era uma inquietação, né? Então as pessoas não gostam de ficar no escuro, aquele escuro breu, aquele escuro absoluto, porque isso causa medo às pessoas. Para esse espírito, esse Lapomerhai, ele sentia o oposto. O que lhe causava medo, o que lhe causava incômodo, não era a luz, a escuridão, era a luz. Ele se sentia incomodado com essa luz e reclamava dessa luz o tempo todo. E através de comunicações na casa espírita, lá no Centro Espírita de Paris, com Allan Kardec, é que ele vai tendo contato, que assim, essa luz que me ofusca, essa luz que me penetra, que me incomoda, que, sabe, na verdade era a própria consciência dele. Não era um espírito fora que estava ali iluminando e incomodando ele, mas a consciência dele que acordava, por algum motivo, para ele era importante esse tema, e essa consciência acordando, na forma da mentalidade dele, era uma luz que o incomodava, que lhe fazia sofrer bastante. Então, esse espírito, ele vai conversar numa sessão, mais muitas sessões, para começar a entender que a vida dele, de sofrimento, estava atrelada ao sofrimento que ele levou ao outro. Isso é um tipo de inferno. Só que para nós espíritas, para os espíritos, ele prefere não chamar de inferno, mas de purgatório, porque a ideia de inferno, no pensamento cristão antigo, seria, não antigo, mas do final da Idade Média, seria de alguém que ficaria lá pela danação eterna. Então, primeiro, ele não estava preso em nenhum lugar no mundo espiritual. Segundo, a luz que ofuscava era a própria consciência dele, que reclamava que ele devia fazer alguma coisa por si mesmo, mas era muito inconsciente, não era uma coisa assim clara, consciente para ele, era uma coisa que ele sentia lá no íntimo, que o incomodava, que o angustiava. Ele provavelmente, se foi levado ao centro espírita por outros espíritos, sem nem que ele visse esses outros espíritos, muitas vezes são levados, encaminhados por outros espíritos, sem que eles consigam ver, porque são espíritos mais iluminados, mais elevados, e o espírito muito preso à terra, ele só consegue ver aquilo que ele quer. E principalmente esse que estava cego pela luz, a luz que o ofuscava. Até porque ele já estava em condição de começar a pensar sobre isso. Já havia uma luzinha no fundo, né, no fim do túnel, literalmente dizendo que ele já podia acordar e perceber que o mal que ele fez ao outro, na verdade, era o mal que ele estava fazendo a si mesmo. Então ele estava numa situação de purgação dos próprios defeitos, das próprias faltas, né, do próprio sofrimento, para tentar encontrar esse caminho. Não dá para ele agora ir para o céu. Né? Primeiro que o céu não existe. Segundo, porque não seria justo alguém que passou a vida inteira fazendo mal aos outros,
porque se arrependeu no plano espiritual, vai para o céu de beatitude de uma pessoa, por exemplo, que passou a terra aqui em sacrifícios, ajudando os outros, melhorando a condição de vida das pessoas, e aí sacrificando sua própria existência, vai para o céu. E uma pessoa que fez a maldade, porque se arrependeu, vai para o céu. Então não faz sentido, ele vai ter a oportunidade de nascer outras e outras vezes para ir reparando o mal. Se possível, aquela pessoa que ele fez o mal, se não possível, a toda a humanidade. Ou seja, estamos aqui na Terra para cooperar com toda a humanidade, para que todo mundo seja feliz. Não pode ser uma felicidade egoísta só para mim, só faz sentido se todo mundo for feliz. Por isso que o céu e o inferno, ele tanto é individual quanto ele é coletivo. Ele é individual para mim, que eu preciso melhorar, preciso aprender a ser feliz, fazendo também as outras pessoas felizes juntos. E é coletivo porque se não houver felicidade coletiva, essa minha felicidade será uma felicidade egoísta. Entre os budistas, entre alguns grupos, se diz assim, a pessoa que eu reencarne tantas vezes quanto for necessário, até que a felicidade seja geral para todos. Ou seja, enquanto houver um ser humano sofrendo na Terra, que eu reencarne para que essa pessoa sofra menos, ou deixe de sofrer e passe a se iluminar. Então a ideia também do inferno e do céu está associada a esse estado de consciência que cada um de nós tem. Não há céu nem inferno para os espíritos, há apenas essa situação de purgar as próprias faltas, que significaria justamente olhar para dentro de si, perceber o que errou, perceber que o seu erro, fazer os outros sofrerem, na verdade, por um efeito bumerangue, está faltando para você e fazendo você também sofrer. Uma outra comunicação dada na época, que não identifica o espírito, é apenas como um espírito entediado, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, também nesse mesmo capítulo, sobre espíritos endurecidos. Ele fala de um homem que está há muitos anos, cento e tantos anos no mundo espiritual, e que o sofrimento dele é estar entediado. O dia passa se arrastando, ele não tem o que fazer e ele sente um tédio imenso, porque ele não tinha ideia sobre o mundo após a morte. Sobre céu e inferno ele não acreditava nisso. Tinha algumas noções católicas, que faziam parte, ou evangélicas, que faziam parte da cultura da Europa daquela época, mas para ele aquilo era uma coisa longe, uma coisa muito distante, ele não sentia significado para ele, né? Ele não sentia, ele apenas ouvia falar. E para ele já há 180 anos, se não me engano, ele vivia em sofrimento porque a vida era um tédio, não tinha o que fazer. A gente está vivendo agora nessa pandemia um tédio dentro de casa, né? Assistindo televisão, lendo um livro, arrumando casa, e a gente está muito entediado porque a gente está acostumado com uma vida laboral, a gente sai de casa, ir para o trabalho, para a escola, estudar, ou fazer alguma atividade na rua, fazer uma compra na rua de verdura, alguma coisa assim, e a gente está preso, saindo o mínimo possível de casa, quem pode. Quem não pode está tendo que trabalhar, mas mesmo assim cheio de proteções e sem tempo para lazer, sem condição de lazer, porque o lazer de uns é para o shopping, de outros é ir para um balneário, de outros é fazer uma viagem, de outros é jogar uma bola, né, ir para uma academia, e a gente não está podendo fazer isso. Já pensou se a gente tivesse que viver essa situação dessa pandemia, dessa quarentena para sempre, se não passasse? Agora, você imagina no mundo espiritual a gente ficar fazendo a mesma coisa que não nos dá prazer, que não nos enriquece interiormente durante um tempão que a gente não sabe quanto vai ser. A gente pensa assim, isso é eterno? Porque eu vi falar na Terra lá que isso era eterno. Então, minha vida é essa assim? Vai ser eterno esse sofrimento, né, de não fazer nada, de não ter atividade? Então, muitas pessoas ficam entediadas. São às vezes o que nós chamamos de vagabundos do mundo espiritual, pessoas que realmente não faziam muita coisa na Terra para progredir, ou para ajudar a humanidade a progredir, ou para ajudar um semelhante com uma coisa muito simples, e quando chegam no mundo espiritual não é diferente, as pessoas continuam na mesma condição de espíritos que estavam entediados na Terra e continuam entediados no mundo espiritual. Veja só, o inferno para ele não era estar num lugar quente com o diabo cutucando ele com um tridente. Tridente que, aliás, sai da mão do deus Poseidon, vai cair na mão do deus do inferno. O tridente era o símbolo lá do Poseidon, que era o deus das águas, e vai acabar chegando na mão de Satanás ou de Lúcifer, né, como seria para algumas traduções. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em outro momento, sobre o purgatório. E esses deuses do passado acabam sendo personificados lá no inferno através de Lúcifer. Então, para um é a luz que o incomoda, para outro é a escuridão que o incomoda, para outro é o tédio que o incomoda. A pessoa não sabe como é isso, vai acabar nunca, não, eu vou viver para sempre. Ele não tem ideia de reencarnação, ele não tem ideia de céu e inferno, ele não acha esse céu e esse inferno após a morte, e ele continua na Terra com a mesma aparência, com a mesma
sabe, a mesma vida que ele tinha, porém não do mesmo jeito, já que ele não tinha mais os bens materiais, ele não tinha um trabalho, ele não tinha uma família. As pessoas, quando morriam, não lembravam dele, porque era uma pessoa que não contribuía, uma pessoa que não ajudava, uma pessoa que não tinha carinho, uma pessoa que às vezes não tinha laços de amizade verdadeiro. Então, se a gente tem laços de amizade verdadeiro, a gente encontra pessoas depois de 30 anos e se abraça, se emociona, lembra do passado, está ali presente, e isso é gostoso. E quando a pessoa não tem, é só uma amizade egoísta, não é nem amizade, mas um relacionamento egoístico, onde eu preciso de você por algum motivo, então eu estou ali com você lhe agradando. Quando não preciso mais, eu te dispenso. Bom, essa é a ideia central. Para nós espíritas, então, segundo o pensamento da doutrina espírita, o céu e o inferno é nós quem criamos. Então, estamos vivendo hoje no céu ou no inferno? Não está sendo muito bom a gente ficar trancado em casa, né? Está sendo, na verdade, muito ruim. Mas o nosso estado de espírito, apesar de nossa ansiedade, nossa angústia aumentar devido ao tipo de vida que estamos levando, ela depende muito de cada um de nós, de como nós ocupamos o nosso espaço. Nós podemos fazer pequenas coisas pelos nossos familiares em casa, pelos nossos vizinhos, talvez fazer uma compra para um vizinho idoso para evitar que ele vá ao mercado, ou talvez limpar uma calçada, fazer alguma coisa que ajude não somente a mim mesmo, mas a meus vizinhos, a sociedade, e talvez encontrar um parente perdido lá de alguém pela internet. Eu tenho uma amiga que é policial que vive de encontrar pessoas perdidas, né? Ela utiliza o conhecimento da polícia, já foram feitas várias reportagens sobre ela aqui no Cariri, que ela encontrou várias pessoas que haviam se perdido uns dos outros ao longo do tempo. A escrivã Nívia, da cidade do Crato, é uma grande amiga nossa e que tem feito um trabalho excelente de encontrar pessoas desaparecidas. Então, cada um encontra o seu jeito. A música do grupo AME diz que se a gente não souber fazer nada, que a gente pelo menos plante uma flor ou aplane uma estrada. Então, são coisas simples, plantar uma flor e aplanar uma estrada. Isso aí faz parte de a gente tornar a vida o céu ou tornar a vida o inferno. Estamos caminhando para o final, queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que essa live vai ficar salva lá no Instagram, mas também no nosso canal no YouTube, né, Reflexão Espírita, vai estar lá daqui a pouco. Quem quiser vai lá e assiste do início, que não assistiu, ou no próprio IGTV, que vai estar aí no Instagram, e acompanhar. Tem gente, às vezes, entra em contato e faz perguntas, e aí a gente responde às vezes em particular, e outro dia a gente vai fazer uma live só para responder as perguntas das pessoas que queiram. Então, entre lá no canal, se inscrevam, compartilhem, dê joia, porque a gente ajuda a divulgar o Espiritismo, né? Acho engraçado isso, você está falando, meu povo fica falando nos canais, mas a gente divulga o Espiritismo. A maior caridade que a gente pode fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Quem puder divulgar o Espiritismo, divulga dessa maneira. Cada um contribui com um pouquinho, né? A gente aqui nesse momento, não só um, mas todos nós, e a gente vai divulgando e vai ajudando outras pessoas a tomarem contato com essa doutrina que conforta. Queria mais uma vez agradecer a todos, desejar uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado pela presença de vocês e muita paz. Até lá!